falando sobre a pré-determinação do mapa, né? Ali, boa, ó, o mapa natal é pré-determinado pela espiritualidade antes de nascermos, ou seja, existe um motivo para nascermos com aquela configuração. Diante disso, eu quero até fazer uma explicação que eu acho que pode ser bem coerente para esse momento, bem legal, assim, que é o seguinte: por que a gente considera o nascimento e não a concepção? Ou, sei lá, ou então aquela data que os médicos usam, Porque né? vai que foi numa semana que você passou 7 dias numa suruba, aí não dá para saber quando foi exatamente a concepção, né? Né? Mas os médicos usam a data de quando começou a atrasar A a menstruação, não menstruação, é? sim, sim. É Ainda isso, tem. né? Por que não é Exato. usada uma data dessa ou qualquer coisa assim? Bom, podem ter vários motivos, até a facilidade. Mas, espiritualmente falando, por que a gente considera ainda hoje o nascimento? Porque grande parte da compreensão, e a gente pode ver isso até na China, mas a gente não está falando de horóscopo chinês, mas existe, inclusive dentro de ordens iniciáticas, se vê bastante isso no estudo da espiritualidade, quando isso vem à tona, que é o espírito, entre aspas, ele se apossando da carne no momento da primeira inspiração. Então você já é dotado de uma matéria e o espírito, a alma, está aguardando o nascimento para a primeira inspiração. Uma coisa que eu aprendi, talvez eu deveria saber isso antes, Léo, mas eu me dei conta através dos médicos, quando minha filha estava sendo gestada, que os bebês não respiram o líquido amniótico, o que parece ser óbvio, né? Os pulmões não funcionam. Eles só funcionam quando a criança nasce. Isso para mim é óbvio e meio que eu já sabia, mas essa informação nunca veio dessa forma, sabe? Eu falei, caralho, é mesmo. Opa, foi mal aí a boca, mas e até, claro, tem motivos e motivos para não se fazer um parto vaginal, né? Mas o parto vaginal, ele ajuda a tirar o líquido amniótico dos pulmões, o que facilita na inspiração. Mas, enfim, isso é um adendo. Então, na inspiração, ainda que já exista um ser humano ali, é quando, tradicionalmente, se coloca que as duas coisas, matéria e espírito, se unem efetivamente. A gente já falou algumas vezes do quanto o cosmo, né, o quanto a matéria corresponde a uma parte, e o cósmico, aquilo que está presente inclusive no oxigênio, no ar, na influência do sol e tal, tem essa compreensão mais sutil, mais espiritual. Então esse é um dos motivos. Agora, pré-determinação pela espiritualidade. Léo, o que você acha disso? Eu acho que a gente vai mais para o campo da filosofia nesse caso, mas você acha que tem um computador lá, puta, você vai nascer esse horário porque seu mapa precisa ser esse? Existem algumas linhas, a maioria das linhas que são reencarnacionistas, vamos dizer assim, elas partem de um pressuposto, então, de que você morre e tem uma consciência que continua em evolução e reencarna. Então, esse momento do encarne, esse momento dessa respiração, ele é escolhido. Porque o que acontece? Olha só, você tem o tal do livre-arbítrio para escolher o que você quer aprender, quando você quer. Então, tirando aquela visão espírita, kardecista brasileira, que é o único lugar no mundo que tem essa visão, que olha, você vai ter que. Não, você não tem escolha, vão te colocar lá naquela vida com aquelas pessoas e é isso. Mas tirando esse único lugar que tem essa visão muito, muito fechada, nos outros lugares, toda vez que vai haver uma encarnação e tem uma necessidade de um aprendizado por um auto-reconhecimento, falar, eu quero ir porque eu quero desenvolver tais características, tais habilidades, eu preciso trabalhar melhor isso em mim. E aí você vem com esse pacotinho para justamente te ajudar nas potencialidades e também para te ajudar a trabalhar com as questões que faltam em você. Então, falta em mim desenvolver, por exemplo, meu signo oposto é aquário.
Sou leonino, o signo oposto é aquário, oposto ou complementar. Ou seja, tem características ali de aquário que se eu conseguir observar e aprender, vai fazer com que eu me torne melhor. Então, o leonino ele pode se tornar muito egocêntrico. Olhar só para ele, para que tudo gira em torno dele. E o aquariano tem aquela energia do coletivo, das coisas voltadas a um coletivo. Então, se isso é uma característica forte no mapa, uma oposição, né, de repente dessa é uma característica forte no mapa, isso pode me trazer um aviso de, olha, você escolheu vir com uma deficiência dessas energias para que você possa trabalhar o coletivo, a coletividade, por exemplo. Pô, Então, mas aí é uma sacanagem, né? aí é uma Você sacanagem, vai vir não. você vai vir com uma deficiência para você se fuder conseguindo desenvolver essa merda. É isso? Não é no sentido, você meio que escolhe, é mais ou menos assim, poxa, eu tenho uma grande dificuldade de me relacionar com as pessoas. Então eu vou tentar escolher um signo como Libra, por exemplo, que é extremamente sociável. Mas eu tenho que ficar de olho no meu signo oposto, porque ali tem uma energia que me complementa a melhorar a minha socialidade. Então você vai ter sempre uma coisa que é legal na astrologia é que a astrologia ela não é uma arte ou ciência esotérica que ela prega 100% de harmonia. A astrologia parte do pressuposto de que se você não tiver tensões no seu mapa, você não desenvolve aquelas qualidades que você precisa realmente desenvolver. Parte do Um bom pressuposto que a gente é exemplo. preguiçoso. Não, parte do seguinte pressuposto. Um bom exemplo é assim: um trígono, em geral, ele é uma boa qualidade no mapa astral. Ele traz algo muito bom. Ele traz algo que que te fortalece. Só que e te traz harmonia. Vamos lá, um trígono ele tem uma capacidade de trazer certas harmonias. Só que imagina assim, uma vida em que você tem lá os trígonos em coisas profissionais. Então, chega na sua parte profissional, tudo dá sempre certo, 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 certo. Você não tem nenhum desafio. O que vai acontecer? Você vai começar a ficar entediado com o que você faz. É verdade, porque nós seres humanos, a gente torce pelo sucesso, torce para as coisas darem certo, mas a gente gosta do desafio. A gente gosta de que deu certo, eu quero agora tentar alguma coisa maior. E se ficar sempre naquilo, aquela pessoa vai ficar entediada. Talvez seja uma pessoa extremamente entediante, que ninguém consegue falar com ela. E aí, como é que estão as coisas? Tá tudo bem. Não, mas e aí? Não, conta uma história, como é que tá a sua vida? Não tem história. Sabe aquela coisa que não tem aprendizado, não tem curva de aprendizado, não tem algo que te puxa, te traz uma crise, te provoca, te dá um empurrão para você avançar e de repente desconstruir certos conceitos. Então, essas energias que se contrapõem, muitas vezes porque aquela consciência tem certos conceitos cristalizados. E aí você vem com uma contraposição de uma energia e aquilo vem para desmontar aquele tipo de coisa. Quer outro exemplo? Você tem no Quero. mapa uma energia, de repente ali ligada com Júpiter, extremamente ligada à expansão. Então é um aspecto que traz na sua vida expansão. Isso é um aspecto bom, não é? Mas se estiver numa casa de saúde e está ligado a um tumor que você tem, você vai querer que o tumor se expanda? Não. Percebe, então, como até as características positivas do mapa, elas podem... E só um elas não são... extrovertido para ligar necessariamente a expansão com algo positivo. Tô de sacanagem, tô de sacanagem. Mas assim, então assim, na verdade, essas aspectações do mapa, elas não são nem boas nem ruins. Elas Sim. precisam ver onde elas se encaixam. E aí, como elas precisam ver onde elas se encaixam, elas podem trazer uma bilateralidade no sentido de que pode ser
pode trazer uma harmonia que pode ser ruim, porque vai te largar num tédio, ou ela pode te trazer desafios que vão te fazer crescer muito como pessoa. Claro que ninguém quer só desafio, porque também isso cansa. Vai transformar a pessoa numa pessoa amargurada, numa pessoa triste, numa pessoa depressiva. Mas uma vida sem desafios é uma vida que se torna tediosa. Uma das teorias do alto índice de suicídio em países extremamente desenvolvidos é justamente a falta de desafios. A vida se torna tão resolvida, tão fácil, que não tem mais o que fazer. E aí, olha só, como é louco esse negócio da vida, né? As pessoas perguntam qual é o sentido da vida. O sentido da vida é ser desafiado a aprender o tempo todo. Porque quando a gente não é desafiado a aprender, a gente entra, ou a gente desiste, né, de se desafiar a aprender, a gente entra em um lance de que para que eu estou vivendo? E aí você não se desafia. Então, a escolha da encarnação, ela deve ser uma escolha que favoreça aspectos que vão trazer o seu crescimento e, ao mesmo tempo, que te desafiem.